O presidente da CBF, Edinaldo Pereira, confirmou 3 nomes de treinadores que estão sendo observados para substituir o Tite depois da Copa do Mundo. Segundo ele, o Dorival Júnior do Flamengo, o Fernando Diniz do Fluminense e o Abel Ferreira são 3 dos nomes que estão nesse radar para assumir a seleção. Mas, pelo que ele disse, essa lista não é pequena, porque depois de confirmar oficialmente que esses 3 nomes fazem parte do plano da CBF, ele também disse que ele poderia citar outros 10 nomes que também estão dentro dessa lista. E para tirar qualquer dúvida que alguém ainda pudesse ter, o Edinaldo confirmou de que a seleção trabalha sim com a possibilidade de, quem sabe, ter um técnico estrangeiro pela primeira vez na seleção brasileira. E vou confessar uma coisa para vocês, dos 3 nomes que ele citou, eu não gosto de nenhum deles. Para começar, eu tenho muitas restrições ao trabalho do Dorival Júnior. Não que ele seja um mau treinador, mas também não acho que ele está entre os principais treinadores do país. Se você pegar a carreira do Dorival, ele trabalhou em praticamente todos os grandes do Brasil e os títulos deles são muito escassos. A única fase vencedora de fato da carreira do Dorival foi quando ele assumiu o Santos, que ele tinha o Neymar e o Ganso vivendo a maior fase da carreira juntos. É claro que ele tem méritos naqueles títulos, obviamente, mas eu acho que os títulos passam muito mais pela qualidade do elenco que ele tinha do que pela qualidade do trabalho dele. Com aquele elenco na mão, era só você não fazer muita besteira, assim como esse elenco do Flamengo, que propriamente você seria campeão de alguma coisa. O nome do Fernando Diniz eu sequer cogitaria. A gente está falando da seleção brasileira. É simplesmente o maior produto esportivo da história. Nada no esporte é maior que a seleção brasileira. E você dar o comando da seleção para a mão de um cara que sequer um título tem na carreira, eu acho um absurdo. Para você chegar no ponto mais alto que um treinador de qualquer modalidade pode chegar, o mínimo que você tem que ter é um currículo de títulos. Então, para mim, só da CBF cogitar o nome do Fernando Diniz nesse ano de 2022, para mim é um absurdo. Quem sabe daqui a 10 anos, quando ele for um técnico multicampeão, se ele for um técnico multicampeão. E, cara, o Abel Ferreira, pra mim, é um cara que tem muito conhecimento tático, é um cara que tem os títulos, tem essa bagagem vitoriosa pra assumir a seleção brasileira, mas eu não gosto de treinador estrangeiro em seleções. E aí eu não tô nem falando de seleção brasileira, tô falando de seleções em geral. Eu, particularmente, sou um cara que sou extremamente contra você ter um técnico que não é do seu país e jogadores naturalizados, porque eu acho que você perde a essência do futebol de seleções. Porque no fim das contas, a graça das seleções é você ver o melhor de um país contra o melhor do outro. Se você não tem ninguém apto para assumir a seleção, paciência, forme e tenta na outra Copa do Mundo. Eu acho essa história de você cortar atalhos trazendo pessoas de outros países para jogar ou para treinar muito ruim para brincadeira. Mas pelo menos é o que eu acho. O que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e me segue, que tem vídeo de futebol todos os dias.